Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Hoje, Afrodite vai conduzir você até o templo do merecimento. Respire profundamente, porque a mulher que acredita que precisa sofrer para merecer começará a desaparecer. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava lutar muito para receber pouco, que precisava provar valor o tempo inteiro, que precisava carregar tudo sozinha. Talvez você tenha aprendido que desejar mais era egoísmo, que querer abundância era exagero, que querer amor era carência, que querer reconhecimento era vaidade. E aos poucos, você começou a diminuir seus próprios desejos. Você até sonha, mas quando algo bom começa a chegar, alguma coisa dentro de você trava. Você procrastina, você recua, você duvida, você se culpa, porque existe uma parte sua acreditando: eu ainda não mereço. E talvez o que mais cansou sua alma foi viver tentando conquistar permissão para existir plenamente. Permissão para descansar sem culpa. Permissão para desejar mais. Permissão para prosperar. Permissão para ser feliz sem precisar justificar. Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que precisava merecer até o direito de receber. Então você começou a acreditar que precisava provar valor o tempo inteiro. Produzir mais. Entregar mais. Carregar mais. Resolver tudo sozinha. E mesmo fazendo tanto, ainda sentia que não era suficiente. Afrodite conhece essa ferida. A ferida da mulher que aprendeu a se doar antes de se permitir receber. A mulher que sente desconforto quando é cuidada. A mulher que acha mais fácil oferecer amor do que receber amor. A mulher que até deseja abundância, mas sente medo do próprio brilho. Porque crescer significa ocupar espaço. E muitas mulheres foram ensinadas a se diminuir para serem aceitas. Então, sem perceber, começam a rejeitar tudo aquilo que poderia expandir suas vidas. Rejeitam oportunidades. Rejeitam reconhecimento. Rejeitam prazer. Rejeitam descanso. Rejeitam ajuda. E às vezes, até rejeitam o amor. Não porque não desejam receber, mas porque existe uma culpa silenciosa dizendo: se eu receber demais, talvez eu esteja sendo egoísta. Afrodite não desperta mulheres para viverem encolhidas. Ela desperta mulheres para sustentarem a própria expansão. Mulheres que entendem que abundância não é excesso, é permissão. E hoje, diante desse templo, você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Não precisa lutar para existir. Você só precisa permitir que as partes suas que aprenderam a sobreviver na escassez finalmente descansem. Respire profundamente. E imagine agora um grande caminho iluminado por luz dourada. O chão parece feito de ouro antigo. O ar é quente, leve, silencioso. À sua frente, enormes portas douradas começam a se abrir lentamente. Você está diante do templo do merecimento. Um lugar sagrado, majestoso, como se o próprio universo tivesse criado esse espaço para lembrar mulheres do próprio valor. Você atravessa lentamente a entrada e percebe colunas douradas brilhando ao redor. Taças, rosas, véus iluminados, pequenas chamas douradas dançando pelo templo. E no centro daquele lugar, Afrodite espera por você. Serena, poderosa, como uma rainha que nunca precisou pedir permissão para existir. Afrodite se aproxima lentamente de você, e no instante em que seus olhos encontram os dela, algo dentro de você começa a silenciar, como se aquele templo enxergasse além das suas máscaras. Além da mulher forte, além da mulher produtiva, além da mulher que aprendeu a suportar tudo sozinha. Você percebe que naquele lugar não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém do próprio valor, não precisa performar força, porque o templo não reconhece esforço, o templo reconhece verdade. Afrodite então começa a caminhar pelo salão dourado, e você segue atrás dela. O chão brilha suavemente abaixo dos seus pés. Pequenas chamas douradas iluminam o ambiente. Existe uma sensação profunda de paz, como se seu corpo finalmente pudesse descansar. No centro do templo, você vê um grande espelho cercado por ouro e rosas brancas. Mas existe algo diferente nele. Esse espelho não mostra aparência. Ele revela crenças. Afrodite olha para você e diz: hoje você verá tudo aquilo que fez você acreditar que precisava merecer existir. Respire profundamente e observe. Você começa a enxergar cenas da sua vida. Momentos em que se diminuiu. Momentos em que silenciou desejos. Momentos em que aceitou menos do que queria. Momentos em que tive medo de incomodar. Medo de ocupar espaço. Medo de desejar demais.
Você percebe quantas vezes tentou se tornar pequena para caber na expectativa dos outros. Quantas vezes sentiu culpa por querer mais da vida. E então entende que não era falta de capacidade. Era falta de permissão interna. Afrodite permanece ao seu lado, sem julgamento, apenas observando você reconhecer o peso que carregou durante tantos anos. Afrodite conduz você até um grande trono dourado. Mas antes que você se sente, ela pergunta: por que você ainda acredita que precisa sofrer para merecer? Essa pergunta atravessa você profundamente. E então, imagens começam a surgir diante dos seus olhos. Todas as vezes em que você se diminuiu. Todas as vezes em que aceitou menos do que desejava. Todas as vezes em que teve medo de crescer. Todas as vezes em que sabotou aquilo que poderia expandir sua vida. Você percebe quantas decisões foram tomadas pela culpa, pela sensação de insuficiência, pela crença de que felicidade demais não era segura. Afrodite então segura suas mãos e diz: uma mulher que não se sente merecedora sempre encontrará formas de impedir a própria abundância, mesmo sem perceber. Às vezes ela adia, às vezes ela desiste perto de conseguir, às vezes ela se contenta com menos, às vezes ela aceita migalhas acreditando que está sendo humilde, porque no fundo ainda existe uma parte dela acreditando que receber plenamente é perigoso. Afrodite então conduz você até o centro do templo. Existe uma grande taça dourada repousando sobre um altar. A taça transborda uma luz intensa, viva, quente, magnética. Afrodite toca a taça lentamente e diz: essa é a energia da abundância que sempre tentou chegar até você. Você observa aquela luz e percebe algo profundo. Em muitos momentos da sua vida, a abundância tentou entrar. O amor tentou entrar. As oportunidades tentaram entrar. O reconhecimento tentou entrar. Mas sua culpa fechava as portas antes. Porque receber exige sustentação. E mulheres que cresceram acreditando que precisam lutar o tempo inteiro, muitas vezes não sabem relaxar para receber. Então Afrodite coloca a taça em suas mãos. E naquele instante, você sente o peso daquilo que sempre desejou viver. Prosperidade, amor, expansão, prazer, leveza. Mas junto disso, sentimentos antigos começam a surgir. Medo, culpa, desconforto. Como se uma parte sua dissesse: isso é demais para mim. Afrodite olha profundamente nos seus olhos e pergunta: quem fez você acreditar que precisava se limitar para ser aceita? Essa pergunta atravessa seu peito, porque você percebe quantas vezes reduziu sua própria luz, quantas vezes escondeu desejos, quantas vezes fingiu não querer mais, quantas vezes acreditou que sonhar grande demais faria você perder amor, pertencimento ou aceitação. E naquele instante, diante da taça dourada, você entende. Não era humildade, era medo de sustentar a própria grandeza. Afrodite toca seu coração, e uma intensa luz dourada começa a atravessar seu corpo. Essa luz dissolve a culpa de prosperar, a culpa de receber, a culpa de descansar, a culpa de desejar mais, a culpa de ser feliz. Você sente essas dores deixando seu corpo lentamente, como correntes sendo quebradas, como pesos antigos desaparecendo. E pela primeira vez, você percebe: merecer não é algo que você conquista. Merecer é algo que você permite. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque durante muito tempo você acreditou que precisava conquistar valor, como se existir não fosse suficiente, como se descansar precisasse ser justificado, como se prosperar exigisse sofrimento, como se receber amor dependesse de perfeição. Afrodite então se aproxima novamente e coloca as mãos sobre o centro do seu peito. Uma intensa luz dourada começa a atravessar seu corpo. Quente, viva, profunda. E enquanto essa luz cresce, você sente antigas tensões começando a se desfazer, como correntes se rompendo lentamente, como estruturas antigas perdendo força dentro de você. Afrodite então diz: a culpa faz mulheres rejeitarem aquilo que mais desejam viver. Porque agora, essa luz começa a dissolver. A culpa de prosperar, a culpa de descansar, a culpa de receber ajuda, a culpa de ser feliz, a culpa de desejar mais, a culpa de ocupar espaço, a culpa de crescer além do que ensinaram ser permitido. Você sente essas dores deixando seu corpo lentamente, como fumaça desaparecendo no ar, como pesos antigos caindo no chão. E quanto mais essa energia percorre você, mais percebe o quanto viveu tentando se encaixar em limitações que nunca pertenceram à sua alma. Limitações sobre amor, sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre prazer, sobre abundância.
Afrodite então conduz você até uma grande porta dourada dentro do templo. E atrás dessa porta existe uma luz tão intensa que quase parece impossível olhar diretamente para ela. Afrodite abre essa porta lentamente e diz: Afrodite toca seu coração. E uma intensa luz dourada começa a atravessar seu corpo. Essa luz se dissolve. A culpa de prosperar, a culpa de receber, a culpa de descansar, a culpa de desejar mais, a culpa de ser feliz. Você sente essas dores deixando seu corpo lentamente, como correntes sendo quebradas, como pesos antigos desaparecem. E pela primeira vez, você percebe: merecer não é algo que você conquista. Merecer é algo que você permite. Essa é a vida que começa a existir quando uma mulher para de rejeitar o próprio merecimento. Você sente algo se movendo profundamente dentro de você, porque pela primeira vez, começa a entender. O universo nunca esteve tentando punir você. Você apenas aprendeu a fechar as mãos. Quando a vida tentava entregar, a luz dourada continua crescendo dentro de você. E então, algo muda. Você já não sente necessidade de se diminuir. Não sente necessidade de pedir desculpas pelos próprios desejos. Você entende. Nasceu para expandir. Nasceu para florescer. Nasceu para receber. Afrodite sorri, porque a mulher que implorava permissão para existir já não está mais aqui. Em seu lugar, nasce uma mulher que reconhece o próprio valor. Repita mentalmente: eu permito a abundância em minha vida. Eu não preciso sofrer para merecer. Eu sou digna de prosperidade. Eu sou digna de amor. Eu sou digna de reconhecimento. Eu mereço viver com leveza. Eu mereço ocupar espaço. Eu mereço crescer. Eu mereço florescer. E permito que a vida me entregue aquilo que minha alma deseja viver. Afrodite então coloca uma coroa dourada sobre sua cabeça e diz: a mulher que reconhece o próprio valor deixa de implorar migalhas do mundo. Uma intensa luz dourada envolve seu corpo inteiro, como um selo, como uma nova frequência sendo ancorada dentro de você. Respire profundamente, porque o templo do merecimento agora vive dentro de você.